Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Sino, talvez, edição do dia 18 de dezembro. É o último programa do ano e hoje, comigo, Luís Matias, estão o Patrícia Machado e o Francisco Brito. Não podemos contar com o Luís Pardal, por questões de trabalho, não pode estar no programa desta quarta-feira. E hoje vamos falar do congresso do PCP, que decorreu no passado fim de semana. É um dos temas que marcou a atualidade dos últimos dias e que merece destaque também no programa de hoje. Patrícia Machado, és tu que começas. Patrícia Machado, antes de mais, parabéns, porque foste reeleita para o Comitê Central do Partido Comunista Português, cargo que já ocupavas, portanto temos aqui uma fonte, se calhar, não sei, privilegiada. Mas vamos lá, Patrícia, estiveste também presente. Há uma análise e conclusões a fazer deste congresso. O que é que tu dizes do que foi realizado neste fim de semana? Tendo uma visão de dentro, para nós que temos uma visão de fora, naturalmente. Bem-vinda. Muito boa tarde a todos, ao Luís, aos nossos ouvintes, ao Francisco, hoje não está cá o Luís Pardal. Sim, usaste aí um termo, de facto foi um privilégio, é um privilégio, já agora, naturalmente, ser deste partido e ter participado em mais um congresso e neste em particular. Foi de facto um momento, aliás, como o secretário-geral do PCP referiu na intervenção de encerramento, foram 3 dias em que expuseram de facto um extraordinário banho de realidade do ponto de vista daquilo que são uma profunda análise da situação, e quem pôde assistir-se lá, mas também na transmissão em direto pelos canais do PCP e daquilo que não foi a muito lado, particularmente a RTP, porque aliás foi talvez a única que fez uma transmissão, digamos assim, mais fidedigna daqueles 3 dias. Portanto, quem pôde assistir constata, né? Portanto, uma profunda análise da situação internacional e nacional, muito ligada à vida, à realidade. Por ali passaram várias questões, desde o problema concreto nesta ou naquela empresa, até àquilo que são as temáticas que são transversais aos problemas mais sentidos pelo nosso povo, do ponto de vista dos salários, das condições de trabalho, das questões de serviços públicos, da questão daquilo que se exige da política alternativa que se impõe, porque naturalmente uma coisa que ficou ali bem clara a partir dessa experiência vivida e dessa ligação muito concreta, prende-se com uma constatação que temos, portanto o PCP tem vindo a colocar, e ali foi bem vincado, de que esta receita está clara que não responde aos problemas que o país e quem cá vive e trabalha enfrentam. Portanto, nós assistimos com dados e com factos, obviamente, a um aprofundamento das dificuldades de vida, a cada vez mais meses a sobrar no fim do salário, ao problema do acesso à habitação, aos serviços públicos, o estado em que está a ficar o SNS, a educação e a escola pública, o acesso à cultura, ao desporto, portanto, a mesma participação na vida coletiva, portanto, as dificuldades, desde o problema de hoje ser, por exemplo, dirigente associativo, até ser, portanto, respeitados os direitos sindicais, a necessidade da luta pela paz, na escalada de guerra e de confrontação e no estado em que temos o mundo. Portanto, há um conjunto de elementos que, naturalmente, a receita que até hoje foi utilizada por sucessivos governos não respondem a estes problemas. Mas outro país é necessário e é possível. E, portanto, eu acho que ficou muito marcado naquele congresso não só a análise, o aprofundamento, mas também muito aquilo que é a perspectiva ao caminho e a confiança que dali emanou naturalmente que é necessário trilhar esse caminho. E obviamente para esse caminho foi também ali muito claro que são necessários para alcançar essa política alternativa, patriótica e de esquerda, condições também que ficaram ali vincadas, naturalmente o desenvolvimento da luta, a organização nas várias frentes, desde logo dos trabalhadores, mas também das populações, de várias camadas, desde os agricultores aos empresários, a luta pela paz, entre outras. Obviamente, um trabalho muito alargado que tem sido feito, mas que é preciso continuar, que tem a ver com o trabalho junto de outros patriotas e democratas, obviamente tendo em conta a necessidade da defesa da Constituição, no momento em que há este ascenso de forças reacionárias, fascisantes, o perigo da guerra por aí fora, e naturalmente o reforço do PCP, como é óbvio, que também é a condição para conseguires mais cedo do que tarde alcançar essa alternativa. Percebo que
um congresso onde se realizou, onde foi partilhado essencialmente também muito um diagnóstico social, digamos assim, da situação do país e alguns pontos que se percebem do que a Patrícia aqui diz e que se calhar vão ao encontro da tal frase de Paulo Raimundo, que era uma convergência contra as insuficiências, mas recusa falsas saídas à esquerda. Francisco Brito, bem-vindo, boa tarde. Que análise fazes tu deste congresso que decorreu neste fim de semana e também de conclusões que foram apresentadas e até daquilo que a Patrícia já aqui nos trouxe deste diagnóstico que faz da situação social, que já é comum também ouvirmos, sendo também um partido que está na oposição, mas desta necessidade, ou desta intenção, não necessidade, mas intenção de atrair outras pessoas, como a Patrícia também falou, dos tais patriotas face aos problemas existentes e que mostram que aparentam uma abertura diferente ou uma intenção de atrair outras pessoas para o Partido Comunista. Ora, muito boa tarde à Patrícia, boa tarde Luís, boa tarde aos nossos ouvintes. Este congresso do Partido Comunista foi um pouco igual a si mesmo, no sentido em que efetivamente não me parece que tenha trazido algo verdadeiramente novo ou de diferente em relação àquilo que o Partido Comunista tem demonstrado ao longo de todos estes anos e das últimas décadas particularmente. Portanto, mesmo esta tentativa de Paulo Raimundo de passar esta imagem para fora que querem atrair mais pessoas para o Partido Comunista, no fundo é isto, acaba por ser muito fechada. Portanto, não diz concretamente o que é que quer efetivamente. Portanto, quer atrair pessoas, abre a hipótese das pessoas concorrerem como independentes nas autárquicas, não se terem que filiar, portanto não haver esse peso da filiação, mas isso é mais ou menos o que todos os partidos também fazem. Aquilo que sinto é que o Partido Comunista poderia ter aproveitado esta oportunidade de ter um congresso antes das eleições autárquicas, a Patrícia poderá confirmar, mas eu creio que será o último antes das eleições autárquicas, e poderia aproveitar esta oportunidade para mudar aqui alguma coisa na sua estratégia. E alterando a sua estratégia no sentido, obviamente, de tornar a sua estrutura, por um lado, mais leve não no sentido de retirar número aos seus órgãos, não é disso que eu estou a falar efetivamente da possibilidade de renovação para que as próprias ideias, as bandeiras do partido pudessem ser mais vinculadas com a realidade que as pessoas sentem e não tanto com aquilo que têm demonstrado ao longo dos tempos e que efetivamente já não diz assim tanto às pessoas. E a verdade é que a opção do Partido Comunista foi, por exemplo, ao nível do Comitê Central, foi renovar cerca de 20% do Comitê. Portanto, mantém a sua grande maioria das pessoas, portanto, a sua matriz, de forma muito vincada. E eu, de facto, acho que isso não responde àquilo que efetivamente um partido com as características do Partido Comunista, com a realidade eleitoral que tem tido nas últimas eleições, quer nacionais, quer locais, precisa. Portanto, o Partido Comunista efetivamente para se conseguir, ou pelo menos para conseguir mitigar a diminuição de eleitorado, efetivamente precisava de ter uma visão mais jovem, mais próxima das pessoas, porque efetivamente dizer às pessoas que lutam contra os baixos salários, contra as dificuldades que as pessoas sentem no dia-a-dia, isso, quer dizer, é um bocado óbvio e é aquilo que todos fazem com estratégias diferentes, mas isso já não chega, portanto, faltam soluções concretas, falta dizer às pessoas, ok, nós propomos subir o salário mínimo para X, para 900 ou para 1000 euros imediatamente, isso implica um esforço ao nível do país, não sei quantos mil milhões, e nós vamos buscar esses não sei quantos mil milhões a outro sítio que é Y. Portanto, respostas mais concretas, e isso não existe, portanto, o Partido Comunista efetivamente continua sempre a tocar nos problemas que as pessoas têm, muito à semelhança de outros partidos, como o Bloco de Esquerda, como o próprio Chega, claro com as suas diferenças, mas que no fundo apontam o dedo aos problemas, mas depois faltam efetivamente as soluções. E falta, acima de tudo, porque não existe um compromisso de governar. Portanto, o Partido Comunista Português, como o Bloco, como o Chega, sabem que nunca vão governar. Portanto, efetivamente não têm que ter essa preocupação. E no limite até podem colocar soluções, como o Chega fez nas últimas eleições,
eleições legislativas, que, enfim, tinha promessas que ascendiam a vários milhares de milhões de euros e que seriam completamente inexecuíveis. Porquê? Porque efetivamente não tem compromisso de governação. E isso é um fator que fica muito vincado também neste Congresso, a par de todos os outros. Eu diria que efetivamente não houve nada de muito significativo neste Congresso, e poderia ter efetivamente existido. Portanto, poderia ser aqui uma oportunidade até de conseguir, através das autárquicas do próximo ano, mostrar um projeto em mudança. Portanto, não um projeto completamente mudado, porque tendo em conta a estrutura do Partido Comunista extremamente conservadora do ponto de vista não de algumas políticas, mas de estrutura, portanto, de pouca capacidade de mudança que tem tido interna, poderia efetivamente mostrar o início deste caminho. Mas agora, enfim, não é a mim, como devem calcular, isto é a minha observação, não é algo que me preocupe muito, apesar de eu achar que efetivamente a democracia deve ser repleta de ideias muito distintas e todos temos o nosso lugar, portanto o Partido Comunista também terá o seu. Eu acho que faria sentido que tivesse um lugar que fosse mais próximo da resolução efetiva dos problemas das pessoas, porque isso ajuda não só as pessoas, mas ajuda toda a gente, também ajuda a democracia. Como observação externa destas, Patrícia, e tendo eleições autárquicas brevemente, portanto, dentro de um ano já teremos novos eleitos, menos de um ano, já estará tudo eleito. Há esse desafio, lembro-me de ter escutado um dirigente comunista, e gostava de o citar e não consigo, não quero estar aqui a incorrer em erro, que falava precisamente desse reconhecimento de que, face aos resultados eleitorais, nem tudo pode ter sido bem feito, portanto há um olhar para dentro e ver o que fazer no futuro, no presente e no futuro, mas face a esta visão externa que o Francisco nos traz, uma visão externa ao Partido Comunista, estando tu dentro, portanto tens aqui esse desafio. Como é que o Partido Comunista pode aproveitar estas autárquicas para voltar a afirmar esse papel de entidade que resolve problemas políticos, que resolve problemas da vida das pessoas e que volta a atrair para si o eleitorado? Eu acho... No sentido de aumentar esse eleitorado e não porque podemos ter partidos, como observamos, partidos de nicho, e observamos muito isso, até pelas mensagens que dirigem, nós conseguimos observar isso. Mas o PCP não faz uma mensagem de nicho, no meu entendimento. Há aqui alguns aspectos que gostava de sublinhar, e vou já aí a essa tua questão. Pronto, um primeiro aspecto é que quem de forma séria e observada tem a possibilidade, e as intervenções estão todas, intervenções, vídeos, portanto o Congresso está, quem quiser pode ir à página do PCP, tem ali forma também de contatar com, de alguma forma sempre, não sentindo o que lá se passou, mas de observar o que lá se passou, como dizia, quem tiver essa, de forma séria e desempoeirada, conseguir olhar para aquilo, não pode em momento algum dizer que não passou por ali, desde o diagnóstico e a caracterização e o aprofundamento, mas sempre ligado à perspectiva, à iniciativa e à proposta e à ação concreta. Aliás, a resolução política aprovada comprova isso. Portanto, não só faz a análise, mas, acima de tudo, aponta o caminho do ponto de vista das soluções. E não é verdade também que não tenha estado presente, bem pelo contrário, que esta análise e estas propostas estejam associadas também a uma observação de que nós estamos isentos de dificuldades, de insuficiências, de necessidades que temos que ultrapassar e, portanto, há uma análise naturalmente também do nosso trabalho, daquilo que precisamos fazer para dar resposta ao atual quadro em que desenvolvemos a nossa ação. Portanto, isso é perfeitamente, esteve ali perfeitamente presente e não ausente, como procuraram fazer crer. Aliás, o quadro em que nós intervimos e atuamos, aliás, era um dos
uma das questões que tínhamos em discussão e aquilo que precisamos de fazer até para alterar questões alterar do ponto de vista de como é que conseguimos chegar mais longe, responsabilizar mais gente, portanto, quer do ponto de vista orgânico, quer do ponto de vista da nossa intervenção. Um outro aspecto que queria também aqui sublinhar, o Francisco colocava aqui de que apresentamos sempre as mesmas coisas, soluções que são impossíveis de concretizar e que não damos alternativas. Não é verdade, e o Francisco só pode estar pouco atento, porque ainda agora em sede de Orçamento de Estado, mas não só, muito além disso, nós, e no Congresso isso foi em vários exemplos, portanto, relativamente àquilo que é a comparação da vida concreta das pessoas e que por ali foram vários os exemplos extraordinários de um conhecimento profundo, e sei que isto é muito complicado, porque o olhar naturalmente que se aprecia um partido com as nossas características, eu percebo que é um exercício difícil de fazer, mas eu também percebo que custa aos nossos inimigos, porque também os temos. Sim, temos adversários e temos inimigos também, de classe naturalmente, mas isso é mais profundo. Custo muito perceber que a nossa influência, o nosso conhecimento e a nossa atuação vai muito mais além daquilo que são os resultados eleitorais, e a nossa influência eleitoral, que também ali é afirmada, naturalmente não vamos dizer aquilo que não acontece, é que temos bem, se há coisa que este partido faz é uma análise sobre a situação concreta para dar resposta com questões concretas. E, portanto, mas concordas de facto, que a resolução dos problemas, no caso de um partido político, passa pelo resultado eleitoral? Porque é assim que consegue aceder ao poder para poder... Eu volto a dizer, eu percebo que é muito difícil, que não é um exercício fácil, observar e analisar e avaliar a forma como um partido como este faz a sua intervém. Porque eu dava aqui o exemplo, quer esta questão de que, sim, é possível aumentar salários, é possível aumentar o salário mínimo nacional para 1.000 euros já, que é agora que ele faz falta, e não em 2028 ou para o salário médio em 2030. É agora que é preciso aumentar todos os salários, para fixar cá os jovens, para não haver uma debandada de capacidade produtiva, de capacidade intelectual que sai e que se exporta para do país para fora, quando é possível fixar cá, é possível garantir os serviços públicos. Onde é que se vai buscar o dinheiro? Olha, por exemplo, retirando benesses ao grande capital, como agora foram dadas, nomeadamente com a baixa do IRC e outras matérias. Portanto, estamos a falar de muitos milhões. Não entregando para o setor privado, portanto, privatização, setores estratégicos que devem estar ao serviço do desenvolvimento do país. Mas estes são apenas alguns exemplos. Um outro elemento, esta questão a nossa influência é muito maior do que a eleitoral. Isto depois é difícil perceber quando temos uma sociedade que o que diz às pessoas é o que conta, é só os votos e é isso que termina. E o que nós ali afirmamos é que, sem ignorar a importância da expressão eleitoral, o povo está a sentir menos força do PCP, também se reflete nas suas vidas, obviamente, porque lembremos o que foi quando o PCP teve mais força. Manuais escolares gratuitos, a questão do início da rede pública de creche, que está longe de ser alcançada, mas foi o passo social intermodal, que para as grandes áreas metropolitanas, mas não só, mas particularmente teve a influência que teve. Portanto, mesmo alguns aumentos extraordinários das reformas, muito aquém do necessário, porque o PS não quis ir mais longe. Portanto, foram tudo propostas do PCP que foram possíveis de se concretizar e, naturalmente, o país não veio por aí abaixo do ponto de vista das suas contas públicas. Pelo contrário, criou melhores condições para a vida das pessoas. Isso foi tudo propostas de mais força do PCP. Como o PCP teve mais força, foi possível. Mas eu queria ainda colocar aqui um elemento que tem a ver com isto dos independentes. Sim, porque para é extraordinário que a CDU, onde o PCP se integra, mas portanto é o PCP, é o Partido Ecologista aos Verdes, a Intervenção Democrática e milhares de independentes que, desde a formação da CDU e antes da APU, fazem parte das listas da CDU. Portanto, esta ideia que parece que agora o PCP abriu as portas aos independentes, são milhares, aqui no Conselho de Évora, são muitas dezenas, se não mesmo centenas, no distrito são centenas, não é? De independentes que constituem as listas da CDU. Portanto, é um espaço amplamente unitário, onde cabem militantes comunistas, Partido Ecologista aos Verdes e muita gente sem filiação partidária que comunga naturalmente um projeto autárquico que obviamente tem dado também provas relativamente à sua capacidade e à sua ação. Mas pronto, queria também desmontar aqui um bocadinho esta ideia de que parece que agora se está... que é uma coisa é isto, outra coisa, e com isto termino,
tem a ver com este, mais uma vez, apelo que foi feito, que naturalmente é um trabalho que se tem vindo a desenvolver e que, aliás, a própria presença de muitos convidados no Congresso, individuais e coletivos, que acederam e que tiveram no Congresso alguns 3 dias a assistir, portanto, de personalidades, não é? Porque reconhecem no PCP que é o apelo aos democratas e patriotas. Porque, naturalmente, é uma questão da tal análise sobre a realidade concreta que temos, é um facto, do ponto de vista internacional e nacional, nós temos um ascenso de forças muito perigosas do ponto de vista que o capital se usa, naturalmente, reacionárias e fascisantes, e que os governos não dão resposta, naturalmente entram aqui outros campos preocupantes e, portanto, esta questão da defesa da Constituição e do apelo à paz são aspectos que os democratas precisam de... Esperavas ter, por exemplo, era a tua expectativa ficar a conhecer candidatos do PCP depois de um congresso ou não? Parece-me que seria, se calhar, interessante que deste Congresso saísse esse tipo de destaque. Portanto, de facto, poderia haver esse aproveitamento. Eu acho também nisso o Partido Comunista, em termos de comunicação e de estratégia de comunicação, também é efetivamente muito fechado. Temos vindo a anunciar, se comprares o Avante, sabes alguns anúncios de candidatos. Não vou comprar o Avante, não me levem a mal. Sim, mas antes do Congresso foram anunciados, por exemplo, o João Ferreira em Lisboa, também o candidato de Serpa, que nós noticiamos aqui, o João Dias. Sim, mas efetivamente poderia ter havido um aproveitamento maior nesse sentido. Mas dizer à Patrícia que me parece que os inimigos do PCP são os próprios militantes, alguns deles. Portanto, ter alguém a liderar o grupo, haver um penhasco à frente e dizer ao grupo para seguir em frente, de facto, não é uma estratégia positiva. Eu acho que, efetivamente, na intervenção que a Patrícia, particularmente nesta última intervenção, a Patrícia mostra aqui muito esta linha fechada do Partido Comunista, que não é capaz de perceber que tem efetivamente problemas. E não tem mal falar sobre os problemas, não tem mal ser mais aberto e falar com maior franqueza com as pessoas, porque isso efetivamente traz efeitos positivos e não efeitos negativos. Mas é a linha do Partido Comunista, é aquilo que eu acho de fora e que de forma também frontal o digo aqui em qualquer fórum, que efetivamente o Partido Comunista não consegue revitalizar-se porque efetivamente tem esta incapacidade de conseguir assumir os seus erros, mesmo que os façam internamente. Não sei se o fazem no seio do Comitê Central ou não. Acho que se não fizerem, então é mesmo muito grave. E digo isto com este despreconceito porque efetivamente isto não tem que ser uma preocupação minha, não é? Portanto, digo de forma... Mas eu convido-te a ir assistir ao Congresso pelas eu páginas para perceber... Não penses que eu teria algum problema de assistir ao Congresso. A discussão que ali foi feita. Não penses que eu teria algum... Infelizmente não tenho assim tanto tempo quanto isso. Uma ideia que não, mas para te dizer, se corresponde à realidade. Dizer que do ponto de vista democrático não tenho nenhum problema em ir lá, já estive em muitos fóruns e já o disse várias vezes e não tenho problemas com isso, porque acho que nós crescemos também a ouvir os outros e a ouvir também pessoas que têm ideias distintas. Sabes que eu não sou daquelas pessoas, e na política há muito disto, que são aquelas pessoas que querem captar os outros dos outros partidos todos para o nosso e fechar círculos. Eu não concordo com isso. Eu acho que efetivamente em todos os partidos deve haver pessoas muito competentes, deve haver bons quadros com ideias distintas para nós efetivamente consagrarmos a democracia e conseguirmos tê-la efetivamente viva. E por isso gosto também de estar noutros fóruns e gosto de ouvir, e mesmo que não concorde com algumas ideias, também gosto de as discutir. Mas também acho que é importante, quer da minha parte, quer da parte dos restantes, haver também uma abertura para nós efetivamente conseguirmos dialogar, porque se nós estamos a discutir alguma ideia em que temos pontos opostos, em que eu estou completamente fechado na minha e outra pessoa está completamente fechada na sua, quer dizer, acho que não conseguimos chegar a lado nenhum. Não quero dizer também com isto que temos que estar constantemente a mudar de opinião, não é nada disso. Simplesmente eu acho que é positivo nós também conseguimos perceber as fragilidades que temos. E o Partido Comunista tem efetivamente algumas fragilidades, efetivamente podia ser mais
mais disruptivo, e quando falo nesta questão das autárquicas, e neste Congresso particularmente por as anteceder, efetivamente poderia aqui apresentar alguns candidatos a algumas câmaras municipais ou até algumas juntas de freguesia que fossem mais disruptivos, porque não têm nada a perder. Efetivamente não têm nada a perder. E as ideias dos mais jovens podem efetivamente ajudar bastante o Partido Comunista, dentro da sua ideologia, a centrar-se, se calhar, em algumas questões que não se tem centrado tanto, e se calhar deixar um pouco de lado algumas outras que efetivamente já não conseguem vender. Isto para dizer da forma também mais direta e para que toda a gente perceba. Porque não tocam efetivamente as pessoas, porque as pessoas sabem perfeitamente que são assuntos que preocupam o Partido Comunista como preocupam qualquer outro partido. Eu acho que efetivamente poderia haver aí essa abertura do Partido Comunista. Mas enfim, eu acho que são iguais a si próprios, porque efetivamente não querem ouvir o exterior, não percebem o que é que poderiam ganhar com isso, e os tempos depois ditarão, se calhar, uma alteração mais brusca, que poderia ter sido mais ténue, mas que será mais brusca, para conseguirem efetivamente ainda manter-se com influência em alguns setores. Deste tema... Luís, deixa-me só, muito telegraficamente, só para não ficar aqui uma ideia com o Francisco. Primeiro, um desafio a todos para irem ainda ver, assistir e ouvir as intervenções. Eu fiquei muito desiludido com a intervenção, ficas a saber, posso dizer porquê. Depois, relativamente, é só dizer que esta questão de não estarmos ligados... Em menos de 3 meses, o PCP lançou a Ação Nacional Mais Salários, Mais Pensões para uma Vida Melhor, que é uma ação de contacto nas empresas e nas ruas para recolha de assinaturas e contacto com as populações. Nós temos foi anunciado mais de 78 mil assinaturas em menos de 3 meses de contactos, e aqui em Évora temos feito muitas ações com uma grande adesão. E a última ideia é esta ideia de que é um partido de velhos. É totalmente falso. É assistir, não só esta questão, o Francisco só foi ler uma parte do ponto de vista de renovação, mas do rejuvenescimento também. E a presença extraordinária que ali houve da JCP e dos dados elementos concretos, quer de recrutamento, quer de outros. Portanto, é uma ideia completamente errada que fique de que a juventude não há ideias, portanto, quer na constituição dos órgãos, quer naturalmente também daquilo que é a presença e a ação concreta, nomeadamente da juventude comunista. Deixa-me só agora, só também telegraficamente, só para isto não ficar em aberto. E para terminar, fiquei muito triste com a intervenção da Patrícia, porque acho que efetivamente poderia ter sido, por um lado, mais aguerrida, por outro lado, a ser menos, e acredito que vocês, eu não percebi bem a vossa organização, acredito que estejas na parte do diagnóstico, mas foi se calhar demasiado. Acho que faltava ali, de facto, tocar em problemas mais concretos e, por um lado, também apontar soluções mais específicas. Deste tema partimos para outro que nos traz a Patrícia Machado, precisamente hoje, a decisão do Governo com a portaria saída no passado dia 13 de dezembro para a triagem de mulheres grávidas no acesso a hospitais públicos e cria uma limitação ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Com a medida entrada em vigor na passada segunda-feira, sem qualquer aviso e preparação, são criadas dificuldades no acesso ao SNS. Pergunta à Patrícia o que está em causa com esta triagem. É o telefonema, Patrícia? Não, eu acho que há aqui questões muito sérias que estão em causa. E eu decidi trazer este tema porque, naturalmente, a partir deste tema estamos a falar de problemas globais do SNS e de uma linha que, neste caso, é para mulheres grávidas, mas que já se está a verificar num conjunto de hospitais neste país, relativamente à triagem e à limitação, condicionar a partir dessa triagem a ida e o acesso aos hospitais públicos. Ainda agora o Francisco estava a dizer muito diagnóstico, que não é verdade, e pouca proposta. Se há pouco coloquei um conjunto de propostas, esta é uma matéria muito concreta daquilo que é o caminho errado e da receita errada e daquilo que é preciso fazer. Ora, o Governo lança uma portaria em que coloca limitações às mulheres grávidas a partir desta segunda-feira. Estamos a falar no essencial ali na zona de Lisboa e Val do Tejo, para já, mas sabemos que isto, por exemplo, nas urgências gerais... Sim, mas o Hospital de Porto Alegre pediu para aderir. Sim, pois é isso, era aí que eu queria chegar, porque sabemos nas urgências gerais, isto também começou num ou outro hospital, no Porto, em Lisboa, agora já está em Braga e em não sei quantos outros hospitais, e nesta medida sabemos que isto é o início daquilo que outros, a partir destas questões do LS, vão certamente levar. E a questão que estamos aqui a falar, a própria portaria o que coloca é que o atendimento não é necessariamente feito por especialistas em obstetrícia.
E nós estamos a falar de condicionamento, que o problema não é um telefonema. É o condicionamento que isso coloca. Aliás, houve já situações de grávidas, mulheres grávidas, que se dirigiram à urgência pediátrica, da obstetrícia, e não queriam recebê-las, porque não tinham ligado. Ou porque ligaram e que não disseram para não se encaminharem. E elas, e bem, bateram o pé até que foram atendidas. Nós estamos a falar de uma situação que em si mesmo, naturalmente, é novo para qualquer mulher grávida, seja ela a primeira vez ou segunda ou terceira, seja o que for, mas é uma situação que precisa, de facto, de um particular acompanhamento e que não se pode criar dificuldades no acesso quando o problema está em não ter profissionais de saúde. E, portanto, não se resolve o problema nos hospitais, de carreiras, de valorização dos salários, da questão da fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e nessa possibilidade e garantia da dedicação exclusiva, de acordo com a vontade dos médicos, e depois criam-se limitações, como não têm a resposta, vão antes criar limitações no acesso. Ora, isto é que resolve o problema. Nós podemos estar aqui a falar de situações muito graves. Porque, principalmente, aquelas que não têm possibilidades, depois recorrer ao privado. Porque o que vai acontecer é que muitas, naturalmente, não vão estar à espera de segunda-feira ou do dia a seguir para ir ao centro de saúde, quando algumas delas nem médico de família têm. E, portanto, vão recorrer ao privado. Quem tem condições financeiras. Quem não tem condições financeiras aumenta a insegurança, aumenta a instabilidade, a ansiedade, problemas que podem ser gerados, porque quem está do outro lado do telefone também não pode ser responsabilizado, naturalmente, não está a ver, não está a acompanhar, e alguns nem são da especialidade. Portanto, estamos aqui a falar de uma medida, a par de outras, que obviamente prejudica e condiciona o acesso e limita muito o acesso, neste caso, aos hospitais públicos, numa situação em si mesmo que precisa de um maior acompanhamento e que, portanto, precisa de medidas e não de limitações, que se cria as condições que não estão a ser criadas pelo governo do PSD-CDS, que já não estavam pelo governo do PS, e isto é a vida concreta. Portanto, é a vida concreta de quem governa não está a dar resposta, que é criar as condições para que haja os profissionais no serviço público que não criem estas medidas completamente indescritíveis, que é criar limitações no acesso. E não estamos a falar daquilo que todos nós já fizemos, que é ligar para o SNS, para a Saúde 24, a saber se justifica ou não ir. Estamos a falar de que se o atendimento disser não vá, a pessoa chega à urgência, é isto que se passa, e não a querem atender. Francisco, é uma solução de recurso esta que foi apresentada pelo Governo, esta do telefonema para as grávidas, ou é a adequada? O SNS tem problemas graves e estruturais, como nós sabemos, e sabemos particularmente que nos últimos anos, e particularmente nos últimos 8 anos, o anterior governo não preparou o SNS para conseguir responder às necessidades que nós hoje temos, nomeadamente na questão da obstetrícia e da ginecologia. O que acontece hoje é que existem muitas pessoas a recorrer ao nosso SNS, pessoas que estão residentes e não residentes em Portugal, numa quantidade e num volume que efetivamente o SNS não tem capacidade de acolher. E aquilo que se chegou à conclusão é que entre a pessoa ir para um hospital e não ser atendida ou não ser atendida no tempo em que deve ser atendida para conseguir ter uma boa resposta, ou fazer uma chamada prévia para a linha de saúde 24, percebeu-se que com a chamada prévia consegue-se optimizar o atendimento das grávidas. Portanto, se nós tivermos um hospital, o Hospital A, em que tem capacidade para receber, por exemplo, 20 grávidas numa hora e recebe apenas 2, e depois numa outra localização com relativa proximidade temos o Hospital B, que tem capacidade para receber 60, mas recebe 65 ou 75, nós percebemos que se houvesse uma chamada prévia e com o serviço em que tenha esta informação e consiga direcionar as pessoas que estão a mais num hospital ou que estariam a mais para
o outro, as pessoas ficam melhor atendidas, portanto são atendidas com maior rapidez. E é esse o princípio deste estudo piloto, portanto desta experiência. Naturalmente que é para facilitar a vida às pessoas, quer dizer, agora nós podemos dizer, mas deviam era ter hospitais que recebem 50 pessoas por hora e deviam estar dimensionados para 100. Quer dizer, isso em país nenhum do mundo acontece, não é? Tem que acontecer é que efetivamente precisamos de mais profissionais de saúde a trabalhar no SNS com melhor qualidade. A própria Ministra da Saúde veio dizer há 1 ou 2 dias que é preciso ser muito concreto com esta questão e muito frontal e dizer que o SNS não terá capacidade de pagar tão bem como o privado. Portanto, é preciso sermos concretos, esta é a verdade. Portanto, as pessoas que escolhem o SNS para trabalhar terão que ter outro tipo de condições. Já que o Estado não tem capacidade de investir o suficiente para conseguir efetivamente pagar melhor do que o privado, e todos nós não precisamos de pensar muito para perceber o porquê é que isso acontece, porque efetivamente o dinheiro não estica, não é? E não temos recursos naturais que nos permitam ser um país rico. Portanto, tem que haver aqui outro tipo de estratégias. Portanto, dentro das dificuldades enormes que existem no SNS, é preciso, acima de tudo, agir, e é isso que este governo está a fazer. Portanto, houve uma grande inação no passado e agora este governo também em meia dúzia de meses é-lhe exigido tudo para que o SNS funcione em pleno. Eu acho que até bem, portanto é bom que as pessoas tenham esse nível de exigência, portanto isso é muito positivo. E efetivamente nós queremos que o governo resolva este problema o mais rapidamente possível. Mas este é um caminho. Portanto, neste momento, as pessoas têm que fazer uma chamada prévia e, obviamente, na implementação desta medida existe uma série de problemas. Mas e alguns deles... corre-se este risco da tal insegurança do acesso. A Patrícia criticava isso aqui, Por um lado, que ficava pode essa acontecer, criação, é natural criava-se essa sensação. É natural que algumas pessoas sintam insegurança. Porque são particularmente casos muito sensíveis, portanto esta questão da gestão da gravidez e principalmente das gravidezes de primeira viagem pela inexperiência das pessoas, por tudo, é normal que gere muita insegurança. E naturalmente o SNS também tem que conseguir responder a isto positivamente e transmitir segurança às pessoas, mas não poderemos esquecer que uma chamada para o SNS 24 pode ser também um fator de segurança. Eu, por experiência própria, por ter acompanhado um processo desses não há muito tempo, percebi que pode muitas vezes significar a segurança necessária que nos faça gerir algum processo internamente ou em casa e que nos faça evitar uma ida em vão a um serviço de urgências. Porque nós, quando pensamos em nós próprios, pensamos, mas vou lá, tiro a minha dúvida e estou lá às X horas e estou resolvido. Mas quando pensamos ao nível do país e vemos quantas pessoas fazem isto, nós percebemos que isto coloca constrangimentos nos serviços de urgência. Portanto, se as pessoas conseguirem, ou se for possível, o SNS filtrar melhor quem é que recorre aos serviços de urgência e quando, as pessoas que efetivamente precisam desses serviços de urgência vão ter um melhor atendimento. E é isso que está a ser trabalhado. Paralelamente, obviamente, que o Governo está a desenvolver procedimentos para conseguir ter mais pessoas a trabalhar no SNS e conseguir rever as carreiras, como também tem sido negociado com os diversos setores. Agora, efetivamente, demora o seu tempo. Efetivamente, nem todas as medidas são populares. Efetivamente, não se espera que a Patrícia ou as pessoas do Partido Comunista concordem com tudo aquilo que está a ser feito. Mesmo que concordem, também não o assumiriam. Portanto, acho que é natural esta posição da Patrícia e também acho que é positivo este assunto vir aqui a debate porque precisamos também todos conseguir pensar em conjunto e pensar que efetivamente esta é uma medida que tem um objetivo claro de otimizar na ótica de melhorar o atendimento das pessoas que efetivamente recorrem aos serviços, não o seu contrário. Patrícia, têm existido diversas dificuldades no acesso aos serviços de urgência e as respostas nos mais diversos níveis tem sido esta do telefonema para uma central, que tem um conjunto de profissionais que dá essa resposta. Mais ou menos, isso tem sido conseguido na segurança dos utentes, de sentirem que devem usar esse serviço. Há pouco até o frisaste. Será que não é aqui também uma questão de tempo e de explicar como é que isto pode funcionar para que todas as pessoas que necessitam tenham realmente acesso ao serviço de saúde e não tenham de estar à espera e a perder dias e horas da sua vida à espera de um atendimento? Vamos lá ver. Uma coisa é a pedagogia, e essa é sempre bem-vinda. Outra coisa é criar limitações.
Ahm, o Francisco pode aqui dizer, não esperem que o governo que está há poucos meses resolva É um facto que isto não vem de agora, isto vem de trás. Mas o caminho e as propostas e as medidas já apresentadas nos poucos meses que o governo do PSD-CDS está em ação é de agravamento e é de aceleração de destruição do SNS. Porque, obviamente, que nós condicionamos e limitamos ou seja, melhoramos as desnecessárias, se houver idas às urgências, se houver reforço de resposta nos cuidados de saúde primários. E o que nós assistimos é que continuam a haver milhares de pessoas sem médico de família. Nós o que assistimos é cada vez mais médicos, seja de saúde geral, familiar, seja de especialidades, a fugirem para o privado e para o estrangeiro, já agora, e de enfermeiros e outras especialidades e outras carreiras. Porque naturalmente não só não vêm aqueles que vão para o estrangeiro condições de progressão na carreira, de investigação, de valorização das suas carreiras no seu país, como no seu país, naturalmente, a competição, que é disto que se trata, né? A competição que se está a gerar, dando meios ao privado, drenando milhões e milhões, volto a dizer, metade do orçamento da saúde é para o negócio da doença. Portanto, é disto que estamos a falar. E o que é que o governo tem feito nos poucos meses que tem e que já vinha algumas coisas de trás? É agudizar isto. Não valoriza efetivamente as carreiras e os salários destes profissionais para os atrair, para os fixar, nomeadamente aqueles que saem da formação. Portanto, especialistas, médicos acabados de se formar, em que naturalmente são atraídos para o setor privado, porque recebem mais, têm outras condições de trabalho, e mesmo aquilo que os fixava no público, que era a capacidade de evolução, de investigação, até hoje isso, da maior parte daquilo que conhecemos e do que vamos conhecendo e nos vem transmitindo, até isso já não é, digamos assim, fator de atração, porque cada vez está mais limitado. A questão das condições de trabalho, né? Veja-se aqui o Hospital de Évora naturalmente tinha toda a capacidade, os atrasos, os arrastamentos relativamente às soluções que há mais de 20 anos estão a protelar e o que isso cria dificuldade. E depois a questão da dedicação exclusiva, que obviamente se tem que dar condições. Qual tem sido a opção deste governo das propostas apresentadas e do acompanhamento ou da rejeição daquilo que tem sido apresentado? Por exemplo, das propostas do PCP com medidas concretas para isto. É não. Portanto, lá está, as benesses para os grandes grupos económicos é uma autoestrada livre de portagens. Aquilo que fixa e que melhora as condições dos profissionais para que eles fixem e deem a resposta. Não é. Portanto, cuidados de saúde primários. Não há resposta. E depois não querem que as pessoas vão à urgência. Não quer dizer que não haja uma ou outra ou algumas situações que as pessoas vão por razões muito específicas que não seja pela necessidade. Quem recorre a uma urgência não é porque gosta de ir para ali 6, 7, 10 horas, 2, seja aquilo que for. É porque sente individualmente, tem essa necessidade. E, portanto, que se cuide dos cuidados de saúde primários, que se fixe os médicos, quer aí, quer nos hospitais. Depois, nós estamos aqui a falar de coisas diferentes. Não está em causa a linha Saúde 24, que essa também pode ser discutida e tal. O problema não é o ligar para a linha Saúde 24. Isso qualquer um de nós já ligou. E que muitas das vezes é um elemento que pode, de facto, contribuir para perceber se tem caráter urgente, que a ansiedade que a pessoa está a sentir se justifica ou não. Não é isto que está em causa nesta portaria. E naquilo que já se passa nas urgências gerais. O que estamos a falar é que a Saúde 24, se disser que não deve de ir à urgência, a pessoa chega à urgência e não é atendida. É disto que estamos a falar. Nem estamos a falar daquilo que se passou no verão, por causa dos problemas da obstetrícia dos hospitais, em que criou-se aquela rede em que a mulher grávida ligava para saber qual é o hospital que está em funcionamento na sua área de residência, se vai ao Barreiro, se vai à Almada, se vai onde é que é. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma portaria que coloca aquilo que já acontece em algumas urgências gerais, que é fazer a triagem. Fazer a triagem. Vai ou não vai? E se não for? Estou-lhe a dizer, houve já casos acontecidos na segunda-feira de mulheres que tiveram que bater o pé. Porque não as estavam a querer atender, porque a referenciação que tinham da tal triagem era não justificar ir à urgência. urgência. Portanto, isto cria limitações
questões muito sérias. E como é que se lida com essa situação, Francisco, de bloqueio ao acesso? Acho que isso é mesmo uma questão. É claro depois que já agora essas mulheres foram atendidas, porque, e bem, acabaram por ser atendidas, mas tiveram que bater o pé e fizeram bem. Não acredito que exista esse bloqueio dessa forma. Portanto, o que provavelmente está a acontecer é que existe esta exigência por parte dos serviços em que exista previamente a referenciação. E é normal que, se existe uma obrigação de referenciação pela linha Saúde 24, os serviços o peçam, porque senão, quer dizer, existe a regra, mas depois toda a gente foge à regra. Também não é esse o objetivo. Agora, não acredito que os serviços, com uma grávida à frente, a verem que a grávida precisa de ser atendida, que mandem a pessoa embora só porque a pessoa não ligou. Também não acredito que isso aconteça. Mas, Francisco, desculpa interromper, nós estamos a falar de coisas diferentes. Não estamos a falar daquilo que já existe, que é a referenciação da Saúde 24 para o hospital. Não é disso que estamos a falar de uma portaria que diz outra coisa. É que para ser atendida tem que ligar primeiro. E se não houver referenciação, criam limitações no acesso. Mas é disso é uma que coisa estamos a falar, diferente, Patrícia. Francisco. Não é diferente, é exatamente a mesma não é coisa. aquilo que se passa para com haver todos atendimento nós. tem que haver referenciação. Ponto, é isso. É uma questão factual. Quer dizer, não... Pois, para haver atendimento tem que haver referenciação. Mas isso é que isso, está é isso errado. que eu estou a dizer, porque se a medida existe, portanto, se existe para uma questão de optimização e se a regra é estabelecida, não se pode constantemente estar a fugir à regra, porque senão nada resulta. Quer dizer, isto passa a uma anarquia. Quer dizer, é normal que as pessoas no início tenham problemas, porque não sabiam, porque é normal, nem toda a gente tem que saber, não houve comunicação diretamente com cada pessoa, provavelmente nem sequer seria possível, nem faria sentido, nem toda a gente vê notícias, portanto, é normal que as pessoas não soubessem. À medida que vão sendo acompanhadas no seu processo de gravidez, vão sendo informadas e daqui a algumas semanas estará Mas tu tudo estás de normalizado. acordo em que seja obrigatório ligar? Repara numa coisa, a questão aqui é uma questão de otimização. Eu prefiro que as pessoas telefonem e que sejam encaminhadas para o serviço que mais rapidamente lhes vai responder às suas necessidades, do que as pessoas cheguem a uma urgência, tenham que esperar 3, 4 ou 5 horas numa urgência de obstetrícia e fiquem sem resposta quando na realidade podiam ter ali um assunto grave, mas que o hospital nem sequer tem capacidade de triagem e que essa triagem podia ser feita em 5 minutos por uma linha telefónica que já existe em funcionamento e que nós sabemos que funciona. Portanto, prefiro isso, obviamente, prefiro que as pessoas tenham resposta. Agora, se tu dizes, mas eu prefiro ser triada pessoalmente do que por telefone ou por uma app ou o que quer que seja. É uma questão de opção. Quer dizer, eu acho que aqui a questão é a resposta às pessoas. Tem que ser o melhor possível dentro da realidade que existe. A realidade que nós temos é esta, não é outra. Portanto, é com esta que efetivamente temos que trabalhar. E o Governo tem de responder da melhor forma possível para que as pessoas, quando precisam de recorrer efetivamente ao serviço de urgência, tenham essa resposta. Tem que lá pôr os médicos. Isso é que o Mas é isso que paralelamente está a acontecer agora. Tá. As coisas não acontecem nem de um dia para o outro. Efetivamente há questões estruturais que não estão escondidas nem estão maquilhadas e que o Governo tem trazido a público de forma muito concreta e honesta. Patrícia, e como é que se garante que nesse atendimento de triagem estão os profissionais adequados? Pois, esse é um dos problemas que referenciei logo no início. Eu acho que o Francisco continua aqui a insistir numa coisa que não corresponde àquilo que é o problema que estamos aqui a discutir. Porque não estamos a falar só de encaminhamento para este ou para aquele hospital. Estamos a falar mesmo de situações em que não há encaminhamento. Em que se diz à mulher grávida, não é para ir à urgência. E quando estamos a falar, e como tu disseste e perguntaste-se bem, que a própria portaria refere que que não são necessariamente profissionais da área da obstetrícia. Estamos a falar de um telefonema de uma mulher que já está numa situação em si, pronto, que até se pode chegar à urgência e verificar que não é uma urgência. Mas e se for? Qual é a capacidade que ao telefone uma mulher possa mesmo descrever o seu... de especialista. Portanto, a questão não está no telefonema só. O problema está em que não se está a resolver aquilo. Ou seja, como não se resolve o problema de fundo, que é ter os profissionais para dar capacidade nestes e noutros casos, criam-se aqui situações altamente
complexas e complicadas e que podem criar aqui inúmeras dificuldades e mesmo problemas sérios a partir de medidas que não fazem sentido nenhum, pelo contrário, criam limitações, restrições, portanto, e estamos a falar de mulheres grávidas com tudo o que isso implica, mas podemos falar de outras situações de urgência. Portanto, o que se tem que atacar é o problema de fundo, é nos cuidados de saúde primários, ter lá os médicos para que evite, de facto, escoar tudo para a urgência. É porque não se resolve o problema antes e depois, como condiciona as urgências, vamos resolver desta forma. Portanto, tem que se resolver naturalmente o SNS pelo seu todo, começando por medidas básicas. Será que é a valorização uma crítica das carreiras. destas mais facilmente resolvida pelo governo, Francisco? Ou seja, garantir que do outro lado do telefone está mesmo um especialista? Bem, vamos ver uma coisa. Eu acho que é importante esclarecer, porque a Patrícia passa aqui uma ideia, parece que atrás da linha de saúde 24 estão pessoas que não têm formação em saúde. Não é isso que se passa. Portanto, as pessoas têm formação específica e, naturalmente, que, de consoante os casos, as pessoas são encaminhadas para os profissionais que melhor podem responder dentro da linha de saúde 24 a estes temas. Portanto, eu, pelo menos da experiência que tenho de ligar para a linha de saúde 24 por questões muito específicas, que fosse da questão da obstetrícia, de acompanhamento, ou a questão até da pediatria, tenho sentido sempre que existe uma resposta muito informada. Portanto, não sinto que as pessoas estão a tentar ajudar, mas que não têm qualquer tipo de conhecimento ou de experiência. Acredito que pode ser sempre, mas também isto é o que acontece já na linha de saúde 24, é que existe uma necessidade de formação contínua. Portanto, as pessoas efetivamente têm que ter sempre essa formação e, obviamente, o Ministério tem que promover sempre esse acesso à formação. Eu acho que não é isso que está em causa. É importante que as pessoas saibam que efetivamente as pessoas que atendem o telefone na linha de saúde 24 são pessoas que são muito competentes, não são uns quaisquer que lá estão, são os melhores dos melhores para fazer aquele tipo de atendimento. É isso que está a acontecer. Agora, podemos dizer, era ótimo ter um obstetra a atender o telefone a uma grávida. Não sei se isso seria bem assim, se isso seria efetivamente a melhor resposta. Eu acho que é uma questão muito técnica que não estou habilitado a responder, mas sabemos que existe de facto falta de obstetras, ponto. Existe falta de obstetras essencialmente nos hospitais, que é a prioridade. Não é, eu preocupo mais que exista obstetras nos hospitais do que propriamente na linha de saúde 24, porque na linha de saúde 24 pode haver de facto enfermeiros com formação para conseguir triar estas questões, e como existe. Vamos ao sim ou talvez para concluirmos o programa desta semana. Patrícia Machado, um sim ou talvez? Permito-me aqui abusar um bocadinho. Eu não queria deixar de desejar boas festas a todos e também de usufruírem e partilharem daquilo que também, o Jardim de Natal, tudo aquilo que tem sido também as possibilidades aqui no Conselho, e desejar boas festas a todos. Portanto, este era um primeiro elemento. Mas o elemento positivo é que entremos num ano com mais força, energia, saúde e portanto, desejar essas boas festas. Mas também não queria deixar neste último programa do ano, até porque faz agora data na altura em que isso foi discutido e que eram os prazos, de facto, a par da valorização de todas aquelas que foram aprovadas na Comissão de Ratificação, muitas outras freguesias não viram luz verde para poderem ser novamente devolvidas às suas populações. E destacava aqui, nomeadamente, a freguesia de São Vicente do Pejeiro, portanto, da Vendinha, e de São Mansos, que foi rejeitada a possibilidade de ser restituída às populações. Apenas o PCP votou a favor, portanto, dessa desagregação. Todos os outros partidos, PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, portanto, votaram contra essa possibilidade, e acho que se tem que ainda fazer tudo para que naturalmente seja reposta esta vontade das populações. Não foi a única no distrito, portanto São Gregório também ali de Reales, Campinho de Reguengos também não viram luz verde, pronto, mas queria lamentar este facto e dizer que também ainda não
está perdido e, portanto, tem que se continuar a insistir, porque a alegação, naturalmente, não foi cumprido o prazo na Assembleia Municipal de Évora e, na altura, bem sabemos, por responsabilidade da mesa da Assembleia, do PS em particular. Francisco Brito, um sinal talvez? Ora, naturalmente também desejo um Feliz Natal aos nossos ouvintes e a todos vocês e uma ótima entrada no novo ano. Se forem ao Jardim de Natal, levem lanterna. Mas eu hoje trago um não, e não é ao Jardim de Natal, apesar de ter a minha opinião, mas já falei no anterior programa. Trago um não à ausência de resposta do Sr. Presidente da Câmara em relação à implementação do sistema de videovigilância no Centro Histórico. É de facto, há uma ferramenta necessária para as forças de segurança. Acontecem situações no Centro Histórico que poderiam ser evitadas se esse sistema tivesse implementado, e o Sr. Presidente prepara-se efetivamente para terminar o mandato sem responder a esta situação que foi aprovada, iniciada na Câmara em novembro de 2022. E é assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez, também com os nossos votos de boas festas e boa entrada em 2025 e um feliz ano novo. Voltaremos depois dos Reis, já no dia 8 de janeiro. O encontro está marcado para lá. Pode sempre escutar o Sim ou Talvez aqui na Diana FM, à quarta-feira às 18 horas, sempre que quiser também em dianafm.com e ainda na página de YouTube da Diana. Boa tarde e boas festas.